Olá, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa mentoria em grupo para ajudar vocês, né, as mães atípicas, a melhorar a sua autoestima, a quebrar padrões de crenças limitantes e elevar ainda mais o seu estado. Eu já trabalho há muitos anos com terapia e me dedico a minha vida a transformar realmente a vida das pessoas, a elevar a vida das pessoas a um patamar muito maior. E se tem, querendo ou não, uma coisa que acaba impedindo a gente de elevar a nossa autoestima, a nossa qualidade de vida, querendo ou não, são as crenças limitantes. E eu quero começar essa mentoria com vocês, justamente compartilhando com vocês algumas coisas que eu preparei, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você perceba é que você não está sozinho. Esse é um espaço, sim, de acolhimento e sem julgamento, ok? Esse é o primeiro ponto que eu quero esclarecer com vocês nessa mentoria que eu vou passar para vocês agora em grupo, que eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser uma jornada realmente incrível e transformadora. E quando você colocar todas essas ferramentas que eu vou disponibilizar para vocês ali no grupo, vai ser realmente incrível e transformador. Mas o importante é que você esteja comprometida com você mesmo, para que você realmente olhe para dentro, olhe para você e possa realmente enxergar todo o valor que você tem como mulher, como mãe, como ser humano, porque muitas vezes vocês, mulheres, assumem muitos papéis. O papel de mãe, o papel de esposa, o papel, às vezes, no trabalho. Então, vocês assumem muitos papéis. Querendo ou não, o mundo de hoje acaba exigindo e vocês acabam, né, sendo dessa maneira. Mas aqui eu quero que vocês olhem para dentro de vocês e a maneira que eu puder ajudar vocês, eu vou estar aqui disposto, entregando realmente o meu melhor para que essa transformação seja realmente incrível na vida de vocês. E nós vamos começar com um ponto muito importante, que querendo ou não, são as crenças limitantes. As crenças limitantes são pensamentos repetidos que passam a parecer verdades, ou seja, coisas que são enraizadas e vêm muitas vezes da nossa infância. Muitos dos nossos filtros de percepção e também das nossas crenças limitantes, ela vem da nossa infância. Por exemplo, eu coloquei algumas anotações aqui, porque são muitas, então fica mais fácil assim para a gente poder induzir vocês compreenderem um pouquinho melhor. O que são as crenças limitantes? São essas influências que a gente tem do que a gente passou, do que a gente ouviu na infância, que acaba refletindo na nossa vida adulta e muitas vezes essas crenças, elas são quase que invisíveis. A gente tem elas, mas muitas vezes a gente não percebe. E tudo isso, querendo ou não, acontece. Por quê? Porque a parte do cérebro reptiliana, que é onde fica também o nosso subconsciente e é onde é registrado absolutamente tudo, essa parte da mente é atemporal. Então, o que aconteceu conosco há 10, 15, 20, 30 anos atrás, para essa parte da mente, é sempre agora. Por isso que alguns gatilhos que a gente tem, que é disparado, a gente tem aquela sensação, aquela agonia, aquela angústia, aquela tristeza, aquele medo, ansiedade, que vem às vezes de um lugar que muitas vezes a gente não sabe da onde que vem. E, por exemplo, como que elas são instaladas? Como eu disse, na nossa infância. Críticas constantes. Você é burra, você é lenta, você não faz nada direito, você é incapaz. Comparações, por exemplo, com irmãos, colegas, ou padrões realmente irreais, ele leva a você pensar que nunca será boa o suficiente quanto os outros, ou que você nunca será boa o suficiente. Experiências traumáticas, bullying, rejeição ou até mesmo frases geram crenças de que você não é digna de amor ou sempre ou que você nunca será respeitada ou que você sempre será rejeitada. Modelagem parental dos pais, né, dos nossos cuidadores, sobre si mesmos ou sobre o mundo. Falta de reforço positivo. Nada que eu faço é bom o suficiente. Expectativas irreais. Quando a expectativa é alta, eu preciso ser perfeita para ser amada.
não sou bom o suficiente. É uma das crenças mais universais do mundo. Críticas constantes ou falta de validação, não mereço amor ou sucesso, rejeição, abandono, negligência emocional, tudo isso ela acaba gerando várias crenças limitantes. Eu preciso agradar para ser aceita. Sua validação depende do comportamento ou do desempenho que você exerce. O mundo é perigoso. Superproteção ou até mesmo eventos traumáticos. E os erros acabam sendo inaceitáveis, ou punindo ao fracassar, ridicularizada. Não posso confiar nas pessoas, traição, abuso, decepção. Se na sua infância você presenciou traições entre os seus pais, você acredita também que o mundo é um lugar perigoso, que você não pode confiar nas pessoas. Então, esses são alguns dos exemplos de crenças limitantes que a gente pode ter ou desenvolver no decorrer da nossa vida. E essas crenças limitantes, ela acaba bloqueando a gente de realmente conseguir enxergar o mundo de uma maneira diferente. Um outro ponto que eu quero colocar para vocês que é o quê? Os pensamentos, eles criam padrões. Um pensamento, ele gera um sentimento, que ele gera um comportamento. O que pensamos repetidamente define como nos sentimos e como agimos. Então imagina que vem para você o pensamento de que você não é boa o suficiente, o pensamento de que você tem que fazer tudo perfeito, o pensamento de que você nunca é o suficiente. No caso da mãe atípica, existem muitos pensamentos nesse sentido, que você tem que fazer tudo. E todos esses pensamentos, todas essas crenças acabam, de certa maneira, influenciando diretamente o nosso sentimento e o nosso comportamento. Então, uma das primeiras coisas que eu gosto de passar para os meus pacientes é o quê? É o bloqueio dos pensamentos negativos. Porque você não é a sua crença. Você não merece ser e viver com a base dessa crença que foi instalada, ou até mesmo que foi criada de acordo com um tipo de evento que pode ter acontecido na sua vida em algum momento e acabou gerando aquela crença. E todos nós conseguimos, temos a capacidade e o poder de quebrar essas crenças limitantes, porque tudo começa com o pensamento. Tudo começa com um pensamento. Esse pensamento, essa crença limitante, ela já passa tantas vezes na sua mente que isso, o que que acontece quando esse caminho já é feito várias e várias vezes, principalmente muitas vezes sem a gente perceber, inconscientemente, a gente já se pega pensando naquela crença. O que acontece? Essa crença, ela começou a gerar um caminho neural. Ela começa com esse pensamento e conforme quanto mais você pensa nessa crença, quanto mais você pensa que não é bom o suficiente, né, que não é capaz, que não é merecedora, que tem que fazer tudo perfeito, né, que está tudo em cima de você. Todas essas crenças, o que que acontece? Ela cria um caminho. E esse caminho neural, ela se torna cada vez, quanto mais você pensa, ela se torna cada vez mais rápida, cada vez mais rápido. E ele chega na amígdala, que é onde é liberado os neurotransmissores, um deles, por exemplo, o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ele atinge cada vez mais rápido e você, na medida que você pensa, você se sente estressada, você se sente cansada, você sente que você não é o suficiente, e aí todo esse neurotransmissor ele causa uma reação química dentro do teu corpo, causando ansiedade, causando medo, causando tristeza, causando frustração, causando vários sentimentos negativos. E esses sentimentos negativos têm reflexo direto na sua vida direto. Na vida, na verdade, de todos nós. Mas, querendo ou não, como é muito difícil, vocês realmente, a mãe atípica, ela tem que se entregar muito mais. Muitas vezes vocês não têm apoio, né, do marido, da família, às vezes, né, na escola também é difícil. Então, ou às vezes não tem apoio nenhum, que isso sim acontece, infelizmente acontece. O pai, né, não consegue viver naquilo ali
e a mãe acaba assumindo toda aquela responsabilidade por aquela criança, por aquele ser humano, e tudo isso causa uma sobrecarga muito grande. Então, esses pensamentos começam a se tornar cada vez maiores, cada vez maiores. Quando você é abandonado, por exemplo, se houve uma separação e você acaba ficando sozinha, você sim se sente abandonado, se sente isolado, se sente perdida, talvez até. E você, mesmo assim, você tem que fazer o seu melhor, você tem que dar o seu melhor. Mas essas crenças te impedem ainda mais de você realmente conseguir ter uma vida boa, ter uma vida saudável, ter uma saúde mental saudável que realmente possa te deixar mais em paz e mais tranquila. Então, a primeira coisa que eu gosto de passar é o bloqueio dos pensamentos negativos. Tudo aquilo que a gente repete na nossa mente, ele vira um sentimento e vira um comportamento. Então, como eu falei, à medida que você percebe um pensamento negativo, seja ele qual for, não adianta você não querer pensar naquilo. Você fala assim, não, eu não quero pensar nisso e simplesmente deixar para lá. Esses pensamentos vão continuar vindo. Uma das maneiras mais eficazes de você fazer isso é através da repetição, porque é assim que todo ser humano aprende, através da repetição. Tudo aquilo que você repete cada vez mais, o que vai acontecer? Você vai fazer com que você ensine para o teu cérebro, mostre para o teu cérebro que o que você não quer. Porque não adianta a gente pensar só naquilo que a gente quer, mas a gente precisa aprender a bloquear esses pensamentos negativos. E uma das maneiras mais fáceis é você repetindo para você uma frase como eu utilizo para mim na minha vida já há muitos anos, há mais de 20 anos eu utilizo. Essa frase funciona muito bem para mim e provavelmente vai funcionar muito bem para você, porque é uma prática, um exercício, é algo que você pratica e repete diariamente e aos poucos você vai ver que vai reduzindo essas mensagens, essas frases, esses pensamentos vão diminuindo cada vez mais. E é o quê? Vem o pensamento negativo? Repita a frase para si mesmo. Eu me abstenho de qualquer pensamento negativo, quero apenas coisas boas. Eu me abstenho de qualquer pensamento negativo, quero apenas coisas boas. E uma terceira vez, de preferência com um sorrisão no rosto, levantando os ombros, a cabeça, para quê? Para que você ajude também na comunicação através da sua postura. E você repete uma última vez: eu me abstenho de qualquer pensamento negativo, quero apenas coisas boas. Isso é uma maneira de você bloquear aquele pensamento negativo. Porque os pensamentos, eles levam uma média de 3 a 5 segundos, mais ou menos, para ele chegar na amígdala e liberar esses neurotransmissores do estresse, como o cortisol, como eu falei antes. E quando é liberado esse hormônio do estresse, ele fica na sua corrente sanguínea, às vezes até por 5 horas. Então, é muito importante você bloquear esses pensamentos negativos, justamente para que você não se sinta cansada, estressada, exausta e venha mais pensamentos negativos para te deixar ainda pior. Então, você bloqueando os pensamentos negativos, você vai diminuir a resposta da amígdala e automaticamente você começa a não ter mais esse tipo de pensamento com o passar do tempo, com a prática. Porque tudo é uma questão de exercício. Se você quer, se você tem uma meta que você busca, algo que você almeja, você tem que seguir aquilo ali. Você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que compreender, você tem que aprender mais coisas. E cada passo ele te chega mais perto do seu objetivo. Tudo que a gente quer na vida, ele precisa ser exercitado, precisa ser repetido para que a gente atinja uma maestria naquilo. Então, quanto mais você conseguir bloquear os pensamentos negativos, menos ruído vai ter dentro da tua mente, porque o seu cérebro começa a entender que ele não deve mandar esse tipo de mensagem para você. E você cada vez mais fica, esses pensamentos ficam cada vez mais escassos e você passa a ter mais controle sobre os seus pensamentos. Só que não basta apenas bloquear os pensamentos negativos. Você tem que começar a criar novos pensamentos positivos para que você
se fortaleça e libere neurotransmissores como dopamina, serotonina, endorfina, todos os neurotransmissores que são os neurotransmissores da felicidade, da alegria, do bem-estar. Então, para você fazer isso, você também tem que repetir para si mesmo frases positivas ou recursos positivos. Eu normalmente aconselho você escolher mais ou menos 3 recursos positivos que você gostaria de elevar na sua vida, para que você se sinta melhor, para que você se sinta mais forte. Eu não sei qual recurso você poderia escolher para você, mas talvez você precise ter mais amor próprio. E você pode dizer para você mesmo: eu me amo, eu sou merecedora do amor, eu sou forte, eu sou determinada, eu consigo. Eu realmente não sei qual recurso que você precisa, mas você escolhendo 3 recursos que você precisa e você repetir isso para você, no mínimo também 3 vezes, como se fosse um mantra, uma reza, algo nesse sentido, mas algo que você repita para você. Eu aconselho a fazer isso no mínimo 3 vezes ao dia. De manhã, quando você acorda, de meio-dia e à noite antes de você dormir. Por quê? Porque você fazendo isso várias vezes ao dia, você também começa a criar um novo caminho neural. Lembra que eu falei da crença limitante? Que ela já criou uma via ali, algumas pessoas levam uma BR, ele vai tão rápido já, porque a gente já pensou tanto nesses pensamentos, já teve tanto esses pensamentos negativos que ele se torna realmente muito mais rápido e ele acaba gerando esse sentimento negativo muito mais rápido na gente. Então é a mesma coisa com os pensamentos e esses recursos positivos. Eu sou uma boa mãe, eu me valorizo, eu me amo. Eu sim, eu sou uma boa mãe, eu me valorizo e eu me amo. Eu sou suficiente. Sabe? Pense quais recursos que você precisa agora, que você precisa potencializar ou até mesmo criar. Às vezes você não tem esse recurso e você precisa criar esse recurso dentro de você. Então você pense, separe 3 recursos que você gostaria de elevar, que você gostaria de ter isso para sua vida e comece a repetir esses recursos poderosos para você no mínimo 3 vezes também. Assim como no bloqueio dos pensamentos negativos, aquilo que a gente repete de positivo, o que que acontece? Você manda uma mensagem para o seu cérebro e não é eu vou ser, é eu sou. Porque se você mandar para o seu cérebro a mensagem eu vou ser, ele vai pensar que isso aí é para amanhã, você não precisa disso agora. Quando você fala eu sou, o que que acontece? A sua mente começa a trabalhar para que de alguma maneira isso acabe se tornando realidade na sua vida. E para que isso se torne realidade na sua vida, é muito importante você repetir com convicção, mudando a fisiologia e mudando o pensamento. Porque de tantas vezes, às vezes a gente ter pensamentos negativos, a gente acaba enraizando uma crença. Essa crença às vezes se torna valor, e esse valor se torna algo ainda muito mais poderoso. E a gente se olha no espelho e parece que está todo quebrado. A gente não consegue se enxergar da maneira como realmente somos. E eu tenho certeza que vocês são mães incríveis, que vocês têm um potencial, uma capacidade incrível dentro de vocês. Só que às vezes, sim, diante de tantas dificuldades, diante de tanta doação, diante de tanto cuidado, às vezes você cuida tanto, né, do outro que acaba esquecendo de cuidar de você. E nisso que você esquece de cuidar de você, você começa a se desconectar da sua essência, do seu eu. Isso já acontece com muitas pessoas que não são mães atípicas, pessoas comuns, né, que não vivem esse dia a dia, né, mais desafiador, vamos dizer assim. Então, com mães atípicas é ainda maior, ainda mais fácil, né, criar essa desconexão. Por isso que é tão importante você se conectar e voltar para si mesmo, se amando, se cuidando, se permitindo, principalmente se permitindo realmente transformar a sua vida, o seu interior. Porque quando você modifica
os seus pensamentos, os seus sentimentos, você modifica o seu comportamento. Pense nisso. Tenha certeza que isso é uma ferramenta muito poderosa. Você praticando isso numa média, e eu vou falar isso para você com toda a convicção do mundo, fazendo isso na primeira semana, vai ser um pouco difícil. Às vezes você vai esquecer, mas se você se lembrar, se você se dedicar, se esforçar a fazer isso, ao passar a primeira semana, na segunda semana você vai ver que já vai ser muito mais fácil. Você já vai estar se sentindo bem melhor com os recursos positivos que você começou a repetir para você, porque a sua energia se eleva, a sua química interna começa a modificar. Isso é neurociência. Isso não é um papo de pensamento positivo ou qualquer coisa assim, mas você começa a criar e a liberar esses neurotransmissores que vão realmente fazer com que você se sinta melhor. Então não é apenas o pensamento, não é apenas você repetir, mas isso começa a gerar uma química dentro de você e a sua mente começa a buscar meios e caminhos para que você torne esses recursos que você escolheu para você cada vez mais forte dentro de você e isso se torne cada vez mais fácil uma realidade para a sua vida, ok? Então pratique esses bloqueios de pensamento negativo e pensa e criação de novos pensamentos positivos. Bloqueie todas as crenças limitantes que você puder, todos os pensamentos, qualquer tipo de pensamento negativo, e comece a criar novos pensamentos positivos, aumentando os recursos e melhorando e elevando os recursos que já existem dentro de você, pois você é sim uma mulher incrível e pode se enxergar dessa maneira, ok? E agora eu tenho um outro recurso que vocês têm dentro de vocês que é muito poderoso, que é o quê? O recurso dos arquétipos. Os arquétipos são como se fossem personalidades que nós temos dentro de nós. Algumas pessoas têm um arquétipo muito mais poderoso do que o outro, e todo arquétipo ele é duro, assim como na nossa vida. Todo arquétipo ele tem um lado positivo e ele tem um lado negativo. Só que quando a gente consegue, às vezes, como eu disse, a gente tem um arquétipo que é dominante. Às vezes pode ser da cuidadora, da guerreira, da sábia, pode ser da governanta, pode ser também o arquétipo da criatividade, né, que é a sonhadora, por exemplo, da cidadã comum, né? Tem vários tipos de arquétipos que acabam influenciando a nossa vida de uma maneira muito poderosa. E só que o que acontece? Nós também temos dentro de nós os outros arquétipos. Por exemplo, vamos falar da cuidadora. O arquétipo da cuidadora, que ela acolhe, ela protege, ela cuida, ela zela, certo? Só que em contrapartida, a cuidadora também, se ela é super protetora, ela acaba protegendo demais, acaba cuidando às vezes mais dos outros do que de si mesma. Então acaba se deixando de lado para ter que cuidar das outras pessoas, sabe? Aquela síndrome da boazinha, não consegue dizer não para ninguém, diz sim para todo mundo. Então o que acontece? Existe tanto o lado positivo, que ela acolhe, que ela protege, que ela cuida, que ela zela, como também existe o lado negativo, certo? Ou você pode ter, por exemplo, o arquétipo da guerreira dentro de você, né? Que é aquela que sustenta, que enfrenta, que vai lá, que faz acontecer, né? Que tem aquela atitude de estar sempre indo ali para fazer as coisas acontecerem, que ela batalha pelos seus valores, pelas suas crenças, por aquilo que você acredita. Né? Então a guerreira ela é muito boa, ela é muito poderosa, só que em contrapartida, a guerreira está sempre de prontidão. Ela luta uma batalha mesmo quando ela não precisa. Ela está sempre se defendendo ou sempre atacando. Então a guerreira também tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. E nós vamos aprender aqui a como equilibrar esses dois lados. E vamos falar aí agora da sábia.
Ela observe, ela escolhe com calma, ela é aquela que tem a visão além do alcance, que ela consegue ver a solução do problema, ela realmente analisa e ela presta atenção e ela gosta do conhecimento, da sabedoria, mas em contrapartida, é aquela que pensa tanto que não faz nada. Ela está sempre pensando na solução, tem ideias boas, tem maneiras, mas às vezes ela acaba não saindo do lugar. Ela acaba não saindo do lugar por estar sempre buscando conhecimento. Conhecimento, às vezes acredita que nunca está pronta, sabe? Porque ela precisa de mais conhecimento, precisa aprender mais. Então, todo arquétipo, como eu falei, ele tem um lado positivo e um lado negativo. E nós temos vários arquétipos dentro de nós. E nós podemos acessar essas informações desses arquétipos de uma maneira completamente diferente. Por exemplo, agora eu quero fazer um exercício com vocês. Quero fazer um exercício. Eu quero que você, se você estiver num lugar seguro, se você estiver tranquila, eu quero que você acompanhe esse exercício da maneira que eu vou te guiar, para que você possa acessar esses arquétipos e você vai ver que cada arquétipo ele vai ter um recurso, um conselho, uma frase ou algo que você precisa fazer totalmente diferente do outro. Você vai perceber e você vai entender e acessar, saber acessar esses arquétipos no momento ideal faz toda a diferença para que você consiga lidar às vezes com um problema que talvez a sua guerreira, né, tá querendo enfrentar e lutar contra aquilo, mas às vezes você precisa dar um passo para trás e pensar na sabedoria, na cuidadora, na criatividade, que é a sonhadora, ou até mesmo na governanta, você precisa talvez de uma decisão. Então, nós vamos trabalhar primeiro com três arquétipos aqui, que é o da cuidadora, o da guerreira e o da sabedoria, ok? E para isso, para esse exercício funcionar muito bem, eu vou pedir para que você, por um segundo, você feche seus olhos e quero que você pense na sua autoestima, quero que você pense no seu amor próprio. Quero que você se conecte única e puramente com você. Quero que você pense na sua autoestima, no seu amor próprio, no seu respeito, naquilo que você acredita, mas principalmente se respeitando, se amando, se cuidando, pois você merece o amor, você merece o seu amor, você merece se respeitar, respeitar os seus limites. Você merece acreditar em você, acreditar nas suas capacidades. Pense na autoestima e pensando nisso, nessas coisas que eu te disse, eu quero que você agora acesse a sua cuidadora e eu quero que você sinta dentro do seu corpo quando você se conecta com a sua cuidadora, que cuida, que acolhe, que protege, que zela, que leva esse carinho, esse amor. Quero que você pense na sua cuidadora, sinta ela no seu corpo, aonde a sua cuidadora vive. Ela vive nas suas mãos, ela vive no seu peito, vive na sua barriga, não sei. Mas eu quero que você toque essa parte agora, onde você sente que a sua cuidadora vive. Quero que você toque nessa parte onde você sente a sua cuidadora. Perceba qual que é a cor que tem a sua cuidadora. Qual que é a cor que tem a sua cuidadora. Sinta a sua cuidadora, perceba essa cor, essa energia dessa cor. E agora eu quero que você faça uma pergunta para a sua cuidadora. O que você tem que fazer em relação a você, ao seu amor próprio, à sua autoestima? Ouça a sua cuidadora, o que que ela tem para dizer para você. O que você precisa fazer em relação à sua autoestima, seu amor próprio, para que você acredite mais em você, para que você cuide mais de você. O que que a sua cuidadora diz para você?
Se conecte com a sua cuidadora, deixe esse sentimento e essa frase, esse recurso que ela te passou. Agora eu quero que você abra seus olhos, respire fundo, solte. Quero que você guarde essa informação, essa frase, esse recurso que a sua cuidadora passou para você. E agora nós vamos acessar um outro arquétipo, que é o arquétipo da guerreira. Nós vamos acessar um outro arquétipo e nós vamos fazer a mesma pergunta em relação à autoestima. Quero que agora você mais uma vez feche seus olhos e se lembre da sua guerreira interna, aquela que luta, que enfrenta, que luta pelos seus valores, luta pelos valores dos seus filhos, luta por aquilo que você acredita, por aquilo que você busca. Eu quero que você se lembre dessa guerreira, sinta essa guerreira dentro de você, aonde é que ela vive, aonde que essa guerreira vive. Ela vive no seu peito, ela vive na sua cabeça. Se conecte com a sua guerreira da forma mais pura que você puder. Sinta esses momentos em que você está lutando por aquilo que você acredita, por aquilo que você valoriza, pelas suas metas. Lembre-se da sua guerreira e eu quero que você toque a sua guerreira, aonde você sente ela, qual que é a cor que tem a sua guerreira. Tocando essa parte que você sente a sua guerreira, qual que é a cor que tem a sua guerreira. Sinta essa energia, sinta essa cor se intensificando, essa energia, se conecte com a sua guerreira e agora eu quero que você pergunte para ela o que você deve fazer em relação à sua autoestima, ao seu amor próprio, ao seu autocuidado. O que você tem que fazer em relação à sua autoestima para que você alcance a sua autoestima, para que você cuide mais de você, para que você observe você, para que você se acolha, para que você realmente leve esse amor que você precisa para você também, não apenas para os outros. O que a sua guerreira diz para você que você tem que fazer? Ouça a sua guerreira. Ouça essa frase, esse recurso, essa palavra. Se conecte com a sua guerreira, ouça ela. Agora você pode abrir os seus olhos. Eu tenho certeza que a tua guerreira te deu uma frase, um recurso, uma frase, um conselho completamente diferente da cuidadora. Eu não tenho dúvida nenhuma. E agora nós vamos acessar o terceiro arquétipo, que é o da sabedoria. Da sabedoria. E esse arquétipo é extremamente poderoso também para te guiar, para te cuidar, para te dar o caminho correto, para que você possa realmente perceber algo que talvez você ainda não tenha percebido. Então eu quero que você, mais uma vez, quero que você feche seus olhos, quero que você pense na sua sabedoria interna, pense na sua sábia, a sua sabedoria, essa que tem essa visão além do alcance, que ela observa o problema e ela pensa na solução e não no problema. Essa que realmente busca o conhecimento, a sabedoria para compreender, entender e fazer aquilo da melhor forma. Eu quero que você se conecte com o momento onde você acessou essa sabedoria, onde você buscou essa sabedoria. Eu quero que você sinta ela no seu corpo, aonde vive a sua sabedoria, aonde nasce a sua sabedoria interna. Eu quero que você toque essa parte, talvez seja na cabeça, na testa, na têmpora, talvez seja no peito, eu não sei, mas eu quero que você toque essa parte, que você sente a sua sabedoria interna. E agora eu quero que você faça a mesma pergunta. O que você deve fazer em relação à sua autoestima, ao seu amor próprio? A acreditar em você, ao confiar em você,
ao se amar, ao se acolher, o que a sua sabedoria diz para você que você tem que fazer em relação à sua autoestima. Ouça esse recurso, ouça essa frase, ouça esse conselho, grave isso mentalmente, grave isso mentalmente. Agora eu quero que você abra seus olhos, respire fundo, ouvindo esses três recursos da sua cuidadora, da sua guerreira, da sua sabedoria, e saiba que esses recursos, eles vivem dentro de você. Esses arquétipos, essas personalidades, elas vivem dentro de você. E você pode acessar esses recursos, às vezes, quando você quiser. Às vezes a gente age muito no automático, a gente toma atitudes muito no automático, a gente faz tudo muito por impulso, sem perceber, sem ouvir, porque a gente tem esse arquétipo predominante e ele normalmente é ele que está tomando muitas das decisões com base no quê? Com base nas nossas crenças positivas e negativas, com base nas nossas vivências, com base no que a sociedade também às vezes impõe, a gente acaba criando um tipo de arquétipo. Só que você tem o poder e a capacidade de acessar esses arquétipos sempre que você quiser. Sempre que você achar necessário, você pode acessar esses arquétipos. Parar por um segundo, ouvir a sua cuidadora, ouvir a sua guerreira, ouvir a sua sabedoria interna, para que você obtenha diferentes respostas para o mesmo problema ou para a mesma busca. No caso aqui, autoestima, que é algo tão valioso, que é a base da nossa vida, que é a base mais sólida, a base mais forte quando a gente cria, desenvolve, é a nossa autoestima. O poder de acreditar em você, de amar a si mesmo, de confiar em você, de também se permitir um espaço, se permitir realmente, às vezes, sentir. Nem todo dia a gente está bem. Ter autoestima não significa você estar bem o tempo todo, mas significa você saber se acolher nos momentos que você não está bem. É você também se acolher nos momentos que você não está bem. Isso se trata autoestima. Você se tratar bem, você se permitir realmente passar por aquele processo. Né? Não, hoje realmente eu não estou bem, não estou me sentindo bem, então eu preciso me acolher, preciso de um tempinho para mim, talvez preciso de um tempo ficar em silêncio. Eu sei que muitas vezes é difícil, devido ao cotidiano, tudo, mas se você conseguir tirar um espaço, um momento, um tempo para que você possa refletir, ficar tranquila, se acolher, realmente se abraçar, se beijar, eu mereço amor, eu mereço carinho, sabe? E levar isso para dentro de você. Isso vai te trazer aconchego, vai te trazer calma, vai te trazer um pouquinho mais de paz e tranquilidade. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, é como se fosse um refúgio dentro da mente. Isso também é algo muito poderoso, muito interessante de se fazer. Se tiver um momento que você possa 5 minutos relaxar, criar um ambiente na sua mente que seja um ambiente perfeito para você simplesmente relaxar, ficar tranquilo, em paz e se conectar apenas com você mesmo, com seus sentimentos, com quem você é e como que ele funciona. Ele é algo muito simples. É você imaginar o seu lugar perfeito dentro da sua mente, como se fosse realmente um refúgio. Eu vou dar um exemplo para vocês do ambiente que eu crio. Eu crio um ambiente que é uma casa da praia, e quanto mais real, mais detalhado você criar esse ambiente, mais dentro você entra, mais relaxada você consegue ficar e mais você consegue se conectar com você mesmo. E como que funciona? Eu, como eu falei, eu vou dar um meu exemplo para que você entenda. O que que eu faço? Imagina uma casa na praia, essa casa é toda de vidro, eu entro, né, na minha casa.
naquela sala, não tem nada na parte de baixo, eu entro, né? Tudo branco, aquele piso de madeira, eu vou subindo as escadas, aquela escada não tem um corrimão, é uma escada também de madeira, eu vou sentindo a madeira nos meus pés, eu estou descalço, a madeira está um pouco fria, está no pôr do sol, eu subo até o segundo andar, eu entro no meu quarto, no meu quarto tem uma cama branca, toda branca, com um colchão super macio e confortável, e a cama não é deitada, a cama é inclinada. Então eu deito nessa cama, só que eu consigo ver através do vidro, consigo ver o pôr do sol, aquele pôr do sol lindo, aquele mar prateado e dourado, porque bate a luz do sol e reflete ali, lá no fundo tá aquele sol lindo e maravilhoso. E eu me deito nessa cama, eu relaxo, eu observo, observo o sol, observo o mar, eu posso olhar diretamente para o sol, sentir aquela energia do sol batendo no meu rosto, aquele pôr do sol lindo. E nesse ambiente que eu crio dentro da minha mente é um momento que eu relaxo, que eu entro em conexão comigo mesmo, é um momento apenas para mim, da maneira mais profunda e da maneira que eu mais gostaria de estar. Então eu crio esse ambiente na minha mente para que eu possa realmente relaxar e me conectar apenas comigo mesmo. Então você pode criar um ambiente dentro da sua mente, imaginar dentro da sua mente um ambiente que é um ambiente seguro, que é um ambiente de refúgio mesmo, para você descansar, para você relaxar e para você se conectar apenas consigo mesmo, com seus pensamentos, observando, ou né, não pensando em nada, simplesmente observando esse ambiente que você cria. E é algo que eu digo para você que é extremamente relaxante e muito bom de se fazer. Muito bom de se fazer. E aqui, como eu falei, você pode interromper aqueles pensamentos, né? E uma coisa importante é você perceber quais são os tipos de pensamento, às vezes, que vem vindo, que você precisa, né, bloquear. Esse pensamento te ajuda ou não te ajuda agora? Qual que é o foco? O que que você precisa fazer? Isso tem muito a ver com o que você está pensando, às vezes, no seu dia. Às vezes você tem 1 milhão de coisas para fazer, você tem 1 milhão de coisas para fazer e você coloca, parece que joga tudo ali, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Então isso serve justamente para que você possa analisar e ver o que você tem que fazer no teu dia. Se você já é uma pessoa organizada, você já provavelmente deve fazer isso, mas se você não é, essa é uma maneira muito interessante. É você observar o que você tem que fazer no seu dia e ao invés de pensar, tentar pensar tudo ao mesmo tempo, eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro, não. Você interrompe esse pensamento e aí você pensa, esse pensamento ele não está talvez me ajudando agora. Então você precisa fazer o quê? Escolher um foco, escolher uma tarefa, uma coisa. Para quê? Para que você possa fazer cada coisa na sua etapa, no seu tempo, porque quando a gente pensa em todas as coisas que a gente tem que fazer no dia, principalmente no caso de vocês, uma mãe atípica, muitas vezes vocês têm muitas tarefas, muitas coisas para fazer. Como eu falei no começo da nossa mentoria, às vezes assume muitos papéis. Então, o que acontece? Você olha para o seu dia e parece que tem milhões de coisas. Só que quando você pensa apenas no que você tem que fazer nessa hora e o que você pode fazer nessa hora, sem pensar nas outras coisas, apenas colocando por etapas, né? Se eu tenho que construir uma casa, eu preciso primeiro pavimentar, criar aquela base sólida, depois eu tenho que colocar os tijolos e um, até conseguir construir a casa. Não dá para simplesmente jogar tudo ali e esperar que essa casa se construa, porque vai virar uma bagunça e ela não vai ter uma base sólida e vai acabar desmoronando. E o nosso dia acaba desmoronando muitas vezes porque acaba acontecendo isso. A gente não consegue organizar algumas coisas dentro do nosso dia. Para quê? Para que a gente possa organizar isso dentro do nosso dia, a gente organiza isso dentro da nossa mente. E começa a ser um dia um pouco mais leve.
Então, o que que você tem que fazer nessa primeira hora? Depois, o que que você tem que fazer depois? Quando chegar, quando passar essa hora? Ok, concluí isso. Agora, o que que eu tenho que fazer? E se você não conseguiu fazer aquilo que você deveria fazer naquele tempo, lembre-se dessa frase: eu estou fazendo o meu melhor. E diga isso para si mesmo: eu estou fazendo o meu melhor. E eu não tenho dúvida que você está fazendo o seu melhor. Eu não tenho dúvida. Às vezes você pode se julgar e pensar, eu poderia estar fazendo mais coisas. Pare de se julgar. A gente faz aquilo que a gente pode fazer de acordo com a energia e a força que a gente tem naquele momento. Como eu falei, tem dias que a gente não tá afim de fazer muitas coisas. E mesmo assim a gente tem que fazer porque nós temos responsabilidades, nós temos pessoas para cuidar, nós temos coisas a fazer, então nós precisamos às vezes, só que se não deu para fazer tudo, não tem problema. Não se julgue, não se culpe e repita para si mesma: eu estou fazendo o meu melhor. O seu dia, sim, provavelmente é bem atarefado, você tem várias coisas para fazer e está tudo bem se você não conseguir concluir algumas etapas. O importante é você dividir essas etapas por blocos. Você saber o que que você tem que fazer agora de manhã, você saber o que que você tem que fazer no almoço, depois, e cada etapa, quando você tem que tirar um momento para você. Outro conselho que eu vou te dar, muito poderoso, se você puder, na parte da manhã, tirar um tempo para você, isso é extremamente saudável, principalmente porque você deixa um espaço para sua mente realmente despertar, porque ela leva uma média de 30, 45 minutos mais ou menos para realmente o seu cérebro despertar depois que você acorda. Então, se você já acorda pensando um monte de coisa, colocando um monte de coisa na mente, você já vai ficar ansiosa, já vai sentir medo, vai sentir que você está perdendo o controle. Então, a melhor forma é você interromper também esse pensamento, o que que eu preciso organizar agora no dia, o que que eu preciso fazer, para que realmente qual etapa agora eu tenho que seguir, sem pensar, querendo ou não, no futuro. E isso é algo que nós vamos trabalhar daí na próxima mentoria em grupo, ok? E o cérebro aprende, como eu falei para vocês, por repetição. Não é um pensamento, não é o pensamento positivo vazio, mas com direção emocional. E direção emocional é ombros erguidos, cabeça erguida, sabe? Respiração profunda, né? Mantendo uma postura boa, sorrindo para você mesmo. Mesmo que você não ache graça em nada, mas faça isso, sabe? Uma postura boa, e aí escolhe o recurso. Eu posso, o que que eu posso aprender com isso? Eu mereço cuidado, eu sou o suficiente. Repetir essas frases positivas, como eu falei no começo, diariamente. Fazendo isso, você vai ver que você vai começar a cada vez mais liberar neurotransmissores poderosíssimos dentro do teu corpo, mudando a sua postura, mudando a sua linguagem, a sua comunicação interna. Você vai mudar, como eu falei, o seu pensamento, sentimento, transformando tudo isso num comportamento. E acredite em mim, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Os meus pacientes que praticam isso fielmente, eles têm uma transformação química, não só química, como isso é a nível celular, e daí já é comprovado pela neurociência, pela física quântica, que quando você modifica os seus pensamentos, os seus sentimentos, você também não só modifica essa sua química interna, como você começa com o tempo a mudar a nível celular. Você já conheceu uma pessoa que era uma pessoa super saudável, que se alimentava bem, que treinava, que fazia um monte de coisa, e de repente aquela pessoa adoece? Aquela pessoa adoece, fica mal, fica doente, e as pessoas falam: nossa, mas ela não fuma, ela não bebe, ela só se alimenta bem, não sei o que, não sei o que, e de repente ficou doente daquele jeito. Como que pode? Sabe como que pode? Porque a sua mente não está boa. A mente daquela pessoa não está boa.
E quando a mente daquela pessoa não está boa, não adianta só você cuidar do seu corpo. Se a sua mente, se você está com problemas, né, problemas dentro da área, né, da saúde mental, se você está se sentindo muito ansiosa, se você está se sentindo muito triste, mesmo você cuidando da sua saúde, o que acontece? A sua célula, ela não absorve determinados nutrientes. Por quê? Porque esses níveis de cortisol e de outros neurotransmissores que acabam deixando você estressada, ansiosa, triste, todas essas coisas, o que acontece? Ele também modifica a sua célula e a sua célula não absorve todos os nutrientes que ela poderia, que ela deveria. E aí você adoece, você fica doente, querendo ou não, 70% das doenças que nós temos hoje são psicossomáticas. Ou seja, ela começa no plano mental. Então perceba, aquilo que você pensa tem influência direta em toda a tua fisiologia, em toda a sua biologia, modifica até a nível celular. Então, por isso que é muito poderoso, por mais difícil que possa parecer no começo. Como eu falei, com prática você consegue. Eu mesmo decidi emagrecer e no começo eu não conseguia fazer os exercícios tão forte, tão rápido como, digamos, né, outras pessoas ali. Mas com o tempo, eu repetindo aquilo todos os dias e fazendo, hoje em dia eu consigo fazer tranquilamente, perfeito, sem esforço quase que nenhum. Faço tranquilamente os exercícios que eu preciso fazer, né, fisicamente. Por quê? Porque eu treinei aquilo, eu pratiquei aquilo diariamente, eu fiz aquilo ali e tornei aquilo uma realidade para minha fisiologia. E é a mesma coisa que você vai fazer e que se você estiver comprometido com você, como eu falei, eu não tenho dúvida que isso vai gerar uma transformação na sua vida muito, muito grande. Beleza? Bom, exercícios, né, de conectando-se com os seus recursos. Né? Pergunte a si mesmo, qual a parte, né, qual parte sua está mais ativa hoje? Qual que você sente que falta acessar? Por exemplo, um exercício de você fechar os olhos, respirar fundo, sem julgar. E qual parte da sua mente está mais ativa hoje? Qual é o tipo de pensamento que está vindo mais hoje? E ao você perceber esse pensamento, qual que você sente falta daí? Que você poderia acessar? O que combate esse pensamento? Às vezes você está se sentindo desanimada, às vezes você está se sentindo cansada, às vezes está se sentindo triste. Qual que é o outro sentimento que você precisa acessar, que você poderia acessar, que substitui aquele sentimento negativo? Talvez você esteja se sentindo sobrecarregada. Qual que seria o sentimento que você poderia acessar para você poder combater aquele sentimento negativo? Isso é algo muito poderoso. Por exemplo, se você se sente triste, qual sentimento combateria normalmente a tristeza? Por exemplo, a alegria. A alegria é algo que combate a tristeza. E quando você daí lembra de um momento em que você se sentiu alegre, você realmente fecha os olhos, respira fundo, observando o momento daí que você estava feliz, que você estava tranquila e realmente se conectando com isso da forma mais pura que você puder, se lembrando desse momento de alegria, você começa a perceber que esse sentimento de alegria que você sentiu em algum momento, pode ter sido até minutos atrás, às vezes, né, antes de você se sentir assim, por algo que você pensou, por algo que você viu, por algo que você ouviu, eu não sei, mas quando você fala, não, agora eu não quero essa tristeza agora, eu quero me sentir mais alegre, eu quero me sentir melhor. Então você se lembrar, talvez seja o seu filho, talvez seja o momento em que ele te abraçou, talvez seja o momento que ele, né, esteve ali em contato com você, que você só parou para observar ele e aquilo ali já trouxe uma felicidade para você.
pode ser um outro momento que você estava com outras pessoas, eu não sei, não importa. O que é importante é você tentar acessar esse outro sentimento e você se lembrar desse sentimento, quão poderoso ele é, para que ele possa combater aquilo ali e para que você possa enxergar que a sua vida também é feita de alegrias, de felicidade, de amor, de cuidado. Então, perceber qual sentimento você precisa, às vezes, para combater algo que você não está querendo sentir ou que você está sentindo por muito tempo, e buscar dentro da mente, como eu falei naquele refúgio, buscar dentro da mente esse recurso que você precisa para combater, às vezes, um outro, ele fica mais fácil também de você conseguir elevar ainda mais o seu estado, mudar o seu estado, porque tudo é uma questão de estado. Às vezes a gente está desanimado, às vezes a gente está cansado. Então daí pergunte para a sua sabedoria interna, pergunte para a sua guerreira, pergunte para a sua cuidadora, o que que você tem que fazer naquele momento, como que você tem que se tratar, o que que você gostaria de estar sentindo e movimentar o corpo, sabe? Às vezes dá uma esticada, uma alongada, olhar para cima, dar um sorriso. Dançar, nossa, dançar é uma coisa. Eu pergunto para você, há quanto tempo você não dança? Você não tirou ali para dançar na sala, dançar com seus filhos, realmente um momento de descontração? A dança é algo que ele libera tantos neurotransmissores tão poderosos e tão rapidamente que você vai se surpreender. Eu tenho certeza que se você se lembrar dos momentos que você dançava, que você estava ali dançando, como que aquilo ali foi divertido, como isso foi bom, como você se sentiu bem. A dança, movimentar o nosso corpo é algo extremamente importante para a nossa saúde física e mental. E a dança é algo que eu vou te dizer é muito poderoso. Eu adoro dançar. Adoro dançar e isso me ajuda muito a me sentir melhor, a me sentir mais feliz, a me sentir mais animado para que eu possa, às vezes, enfrentar algum momento. Eu, várias vezes, antes de fazer uma mentoria, de gravar algum vídeo no YouTube, né, eu tenho uma podcast que é o Saindo da Escuridão, toda quinta-feira, antes de eu, né, entrar para o podcast, para fazer o podcast, eu danço, pulo ali, coloco uma música que realmente me deixa para cima para que eu possa acessar esse estado que eu preciso de alegria, de força, de determinação, me sentir bem, liberando, né, todos esses neurotransmissores que são, né, de bem-estar, de alegria e vou e sento aqui e faço, né, o meu podcast, minha mentoria, assim como eu estou fazendo com vocês, de uma forma muito mais animada, com energia, com foco, com vontade. Para quê? Para que eu possa realmente entregar o meu melhor. E nem sempre eu estou disposto, às vezes eu estou cansado. Né, eu atendo todos os dias e às vezes eu estou cansado, às vezes realmente chega num horário da noite como esse, sim, eu estou um pouco cansado, mas mesmo assim eu sei que isso que eu estou fazendo é algo bom para você, é algo bom para mim também, porque eu amo realmente de coração o que eu faço e poder passar isso para vocês e poder fazer parte de tudo isso também é gratificante para mim. Então, sim, por mais que às vezes a gente esteja cansado, quando a gente quebra esse estado, quebra aquele estado negativo, e encontra um estado positivo que pode realmente combater aquele estado, né, negativo, melhora ainda mais e potencializa tudo aquilo que a gente falou no começo, dos pensamentos positivos, dos recursos positivos que você precisa elevar para dentro de você. Por quê? Porque cada estágio vai fazer com que você realmente quebre esse estado, bloqueia os pensamentos negativos, começa a criar novos tipos de pensamentos positivos, começa a criar novos recursos para você, para que você eleve a sua autoestima ainda mais, para que você tenha esse momento de carinho com você, esse momento de amor, porque a autoestima, ela não é só o quanto você se ama, mas é o quanto você acredita em você, o quanto você confia em você, nas suas capacidades e nas suas habilidades. E quando você tem uma boa autoestima, eu digo para você, a vida fica muito mais leve, fica muito mais fácil.
E tem uma coisa que eu gosto de dizer muito antes da gente encerrar aqui. Cada pequeno passo importa. Se valorizar no processo gera motivação e fortalece a autoconfiança. Celebre cada pequena conquista, cada pensamento que você bloqueou. Celebre o dia, você olhar para o dia, você olhar para você, celebre você estar respirando, você poder cuidar de você, você poder fazer realmente as coisas que você gosta, né? Você poder tomar um café da manhã, agradecer por essas coisas, celebrar suas pequenas conquistas, por menor que seja, você falando para você os recursos positivos. Eu sou bom o suficiente, eu faço o meu melhor, eu me amo. Você repetindo isso para você e você falando, e você, né, realmente celebre, poxa, eu fiz, né, eu fiz isso, fiz por mais um dia, fiz por mais dois, fiz por mais três, eu estou me dando espaço, eu estou me dando direito, eu estou me amando, estou me acolhendo, agradeça por isso, seja gentil na sua jornada, seja gentil na sua jornada, seja gentil consigo mesmo e confie no seu próprio ritmo. Confie no seu próprio ritmo. Não existe um ritmo certo. Como eu falei, algumas pessoas vão fazer mais, outras um pouco menos, não tem problema. O importante é você seguir o ritmo, seja você lebre que quer fazer tudo muito rapidamente, ou seja, tartaruga, não, eu vou devagarzinho e sempre eu chego lá, não tem problema. O importante é você seguir em frente, mantendo o seu ritmo, respeitando o seu ritmo, tá? Respeitando a sua vontade, respeitando aquilo que é importante para você e que você valoriza dentro de você. E lembre-se sempre, você está fazendo sim o seu melhor, ok? E eu quero acabar dizendo uma frase que eu falo na minha palestra, que é no momento final que eu gosto de dizer na minha palestra, que é o seguinte: se tem uma vida que vale a pena lutar, essa vida é a sua. Então, lute por você, lute pelos seus sentimentos, lute pela sua autoestima, busque a sua autoestima cada vez mais, coloque esses exercícios em prática. Se olhando no espelho, você vai ver que aquele espelho quebrado que antes você parecia que se via em pedaços, você vai aos poucos começar a juntar tudo isso e eu garanto para você que vai ser muito mais rápido do que você imagina. A nossa mente leva uma média 21 dias para começar a criar para criar, aliás, essas novas conexões neurais, para começar a enraizar todos esses novos pensamentos, sentimentos e comportamentos que você pode começar a criar a partir de agora. Então, colocando isso em prática, em 3 semanas você já vai estar sentindo toda uma diferença dentro da sua mente, do seu corpo e do seu comportamento. Mas o importante é a constância. Como disse anteriormente, respeite o seu tempo, mas mantenha a constância, mantenha a consistência e tudo vai valer a pena. Beleza? Grande beijo para vocês e fiquem bem.